vamos falar dos elementos auxiliares, que são o ponto, a linha e o círculo. Para que eles servem? Para nos ajudar a calcular e determinar geometrias que nos auxiliam na modelagem de estruturas. Vocês estão vendo os botões para ponto, linha e círculo aqui em cima. E vamos começar então gerando pontos de trabalho. Então, aqui no menu de pontos, quando eu crio, o menu para criar pontos oferece várias alternativas. A primeira delas, aqui em cima, por coordenadas, é bastante óbvio, você vai entrar as coordenadas, então aqui vamos fazer uma coordenada 100 em x, 100 em y e, digamos, 1000 em z. E mando criar o ponto. Veja que apareceu um ponto aqui. Eu vou verificar esse ponto de duas formas. A primeira delas, eu vou tirar uma distância entre o ponto de origem, 0, 0 aqui, e ele. Veja que lá embaixo apareceu de 100 em x, uma distância de 100 em y e uma distância de 1000 em z. Uma outra forma de eu verificar isso é através da solicitação de coordenadas, que é esse botão aqui, né? Então ele dá as coordenadas de um ponto. Eu vou clicar, ele vai pedir para um ponto, vou selecionar o ponto que a gente deu e lá embaixo ele me passa as coordenadas. 100, 100, 1000, como nós solicitamos. Ok, funcionou. Vamos ver outras alternativas. Pontos paralelos. Eu vou determinar dois pontos e ele vai me dar os pontos paralelos a essa linha dos dois pontos com uma distância, que aqui está como 100, eu vou pôr como 500, só para a gente exemplificar, criar. Então vou pôr aqui, ó, desse ponto até aquele ponto. Então, veja que eu determinei uma linha, ele fez dois pontos a 500 milímetros do ponto inicial e final, paralelo a essa linha que eu tracei. Então, se eu traçasse uma linha entre esses dois pontos, eu teria uma linha paralela à linha original, 500 milímetros afastado. Ah, mas ele afastou da direita para a esquerda. Como que eu faço pro outro sentido? Eu faço de lá para cá a linha. Olha lá. Né? Só que agora acho que ele está com 100, ele voltou 100 lá. Então, se eu quisesse 500, cria daqui até aqui, ele criou os dois pontos. Vamos ver outras maneiras, né? Dividir em partes iguais um segmento qualquer de reta. Então, eu vou dividir em 5 partes iguais, mandar criar, ele vai pedir uma linha, qual linha que eu quero, digamos que eu quero dessa linha até aquela linha lá. Quando eu dou o comando completo, ele vai me determinar 4 pontos que dividem esse segmento de reta em 5 partes iguais, como eu solicitei. Vamos seguir. Extensão de uma linha. Digamos que eu queira a 2000 milímetros, tá? Vou criar, o que é a extensão de uma linha? Eu vou pegar uma linha qualquer, por exemplo, daqui até lá é uma linha inclinada, tá vendo? E o que ele vai fazer? Ele vai pegar nesse alinhamento da linha, desse ponto até aquele ponto, e somar mais 200 mais 2000 nesse alinhamento, ó lá. Então eu vou pôr aqui, ó lá. Ele gerou para lá. Vamos verificar essa distância. Ó, quanto que é essa distância daqui até lá? Tem que ser 2000. Vamos lá, distância 2000. Vamos ver outras maneiras. Pontos projetados em uma linha, tá? Vamos criar. Digamos que eu queira nessa linha aqui, ó, entre essa linha e essa linha, projetando esse ponto que eu já determinei aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer o ponto ortogonal a essa linha que eu tracei inicialmente. Olha lá. Então agora eu tenho, se eu quiser traçar uma linha, eu traço uma linha ortogonal a essa original aqui, usando esse artifício. Um último é uma interseção entre dois pontos, entre duas linhas, que podem ser duas linhas existentes ou não. Por exemplo, eu vou fazer entre essa linha daqui e essa linha daqui até lá, que é uma linha que não existe, mas eu determinei por dois pontos e ele achou essa interseção e criou o ponto. Então são várias formas de que nós temos de criar os pontos. Esses pontos eles podem ser copiados ou movidos. Então, por exemplo, vou selecionar e vou pedir para mover de forma
linear, com 0 em x, 0 em y, 200 em z. Bem o que tá aqui mesmo, tá? Move, olha lá. Movi em 200 milímetros em Z aquele ponto original. Eu posso copiar o ponto. Então, eu posso copiar esse ponto. Vamos lá, copiar. Cópia linear. Quantidade de cópia. Eu quero 5 pontos a cada 300 milímetros em Z, né? Copia. Olha lá, agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos, todos eles distanciados de 300. É mais uma forma de eu criar novos pontos e determinar a minha geometria. O segundo elemento auxiliar é a linha. A linha, se eu clicar com o botão direito aqui, ele deixa eu criar uma extensão além dos pontos de início e final. Vou pôr aqui 200 milímetros. E a cor, eu vou deixar a linha como verde. Aplica aqui. E agora vamos fazer uma linha qualquer. Eu vou fazer uma linha entre esse ponto que a gente determinou e esse ponto aqui. Veja que ele traçou do ponto inicial até o final e ainda fez um alongamento de 200 para cada lado. Eu determino da maneira que eu quiser. E o último é o círculo. O círculo eu vou dar um ponto que é o centro, um ponto que é o raio, e ele traça o círculo auxiliar para eu poder gerar a minha geometria. Então esses são os elementos auxiliares que nós temos para nos ajudar a criar a geometria da nossa estrutura. Vamos ver agora como determinar pontos através de coordenadas relativas. Digamos que eu tenha que traçar uma linha, que é muito comum na modelagem. Então, vou pegar uma linha, o comando linha, ele vai pedir um ponto inicial. E agora, o outro ponto inicial, ele não existe ainda no meu modelo, mas eu sei que ele teria que ser 300 em x, por exemplo, 0 em y e 500 em z. O que eu faço aqui para determinar essa coordenada relativa? Eu simplesmente começo a digitar 300, veja que aparece lá em cima os deslocamentos, então o 300 que eu digitei, ele já colocou lá, eu vou botar vírgula, vou botar 0 em y e vou botar 500 em z. Então eu dei 3 coordenadas, x, y e z, de deslocamento e aperto um OK. O que ele vai fazer? Ele vai calcular esse segundo ponto a partir do meu primeiro ponto com esses deslocamentos de x, y e z. Criar, olha lá, ele criou. Esse ponto final foi calculado através de coordenadas relativas. Eu posso usar isso sempre que eu for sempre que eu for modelar uma viga. Então, por exemplo, eu tenho uma viga aqui e eu quero, sei lá, que ela esteja 500 em x, 500 em y e 0 em z. Então, OK, e ela foi feita. Uma outra forma de eu fazer isso também vou modelar uma viga. Eu quero uma viga que seja nessa direção daqui até aqui, mas não cliquei ainda, ó. Eu só estou selecionando. Mas o comprimento dela é de 1500. Então eu posso digitar só 1500, mais coordenada nenhuma, e nesse caso ele vai usar a linha que eu criei ali, que eu ainda não cliquei. Vou dar um OK, ele criou lá 1500. Vou fazer isso de novo com uma linha inclinada. Vou pegar daqui até lá e vou digitar agora 2000, por exemplo. 2000, entra. O que ele fez? Ele traçou essa viga nessa orientação que eu tinha determinado no comprimento de 2000. Então, essas são as coordenadas relativas que me ajudam a criar linhas, vigas ou chapas, por exemplo. Digamos que eu vá criar uma chapa de contorno a partir desse ponto aqui. Eu quero a chapa na primeira coordenada 100 em x, 0 em y, 0 em z, olha, ele traçou. A segunda coordenada 0 em x, 200 em y, 0 em z, olha lá. A terceira, menos 100 em x, 0 em y, 0 em z, OK, ó. E agora eu fecho. Então eu fiz a minha chapa, né? Vamos verificar as coordenadas, ó. Daqui a aqui
a distância de 100 que eu pedi e na altura dela a de 200. Então veja que eu consigo criar vigas, chapas, poligonais, polivigas, sempre dando as coordenadas relativas em relação ao ponto anterior. Isso é muito útil. Vamos falar do plano de trabalho. O plano de trabalho no Textil ele é mostrado através desse sistema de eixos em vermelho. Você modifica o plano de trabalho através desses botões aqui em cima. Nós vamos ver como isso funciona um a um. Aqui nós temos um ponto que a gente criou no nosso exemplo lá, vamos ver as coordenadas dele, que está x em 100, y em 100 e z em 1000. Ótimo. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a mudança do plano de trabalho através de um ponto e vou jogar esse meu plano de trabalho para essa coordenada 100, 100 e 1000. Ok. Agora eu vou criar um novo ponto. Um ponto por coordenadas em x 100, em y 0 e z 0. Crio o ponto. O que ele fez? Ele criou um ponto usando esse sistema de coordenadas que eu coloquei no plano de trabalho. Se eu for ver a coordenada global desse ponto aqui, ele passa a ser 200, 100 e 1000, dentro do sistema de coordenada global. Mas veja que eu usei o plano de trabalho para determinar ele a partir dessa nova origem e a partir da orientação dos meus eixos x e y. Vamos ver isso aqui funcionando de uma outra forma. Agora eu vou definir o meu eixo x e y por dois pontos. Então eu vou definir, vou pegar um ponto aqui, vou pegar um ponto lá. Veja que ele ficou inclinado. Agora eu vou criar outro ponto com a mesma coordenada. 100 em x, 0 em y e 0 em z. O que eu vou ampliar aqui só para a gente ver o que ele vai criar? Ó, ele criou um ponto 100 para cá, porque o meu sistema de coordenada aqui ele está inclinado. Aqui, que é o básico, né, eu vou botar como xy na coordenada 0. Ele volta a ser o normal. E eu vou fazer o que? Eu vou criar uma coluna, deixa eu só diminuir aqui, deixar uma coluna bem baixinha aqui. Começando em 0 e com 500 de altura, tá? Então, aplica essa nova recomendação, ok. E vou criar uma coluna aqui. Ó, ele criou uma coluninha com 500 de altura, normal. Vamos modificar agora o meu sistema de coordenada para uma inclinação qualquer. Eu vou criar outra coluna, igual a essa. Vou criar nesse outro ponto aqui. Veja que o que aconteceu. Ele criou a coluna de 0 a 500, mas com essa inclinação que eu tenho dos meus novos eixos. Se eu agora criar, por exemplo, a partir de um plano de trabalho que está elevado em 1000, quando eu botar um ponto qualquer para criar a coluna, vamos botar esse ponto aqui mais perto, ele criou a coluna lá em cima. Por quê? Porque a coluna está configurada para começar em 0 e terminar em 500, pela orientação do nosso plano de trabalho. Agora o meu 0 já está a 1000 de altura, então ele já criou a coluna lá em cima. Vamos voltar e eu vou mostrar como criar um plano de vigas. Eu vou colocar o normal aqui, vou fazer uma inclinação qualquer aqui, vou pegar esse ponto aqui, vou mover ele 500 para cima, só para ter um ponto, vocês já vão ver o que eu estou fazendo, 500 se move. E agora eu vou usar os 3 pontos. Então eu vou dizer que o meu sistema de coordenadas, ele está começando aqui, ó, o x está orientado aqui, e o y, ele está orientado naquele ponto. Veja que agora o meu plano de trabalho está inclinado em relação à horizontal. Vou tirar essa coluna daqui que ela só vai me atrapalhar. O que eu vou fazer? Eu vou traçar vigas, eu vou fazer como se fosse uma terça, fica fácil da gente visualizar. 100 por 3, aplica. Então, eu vou fazer terças agora. Como é que eu vou fazer aqui? Desse ponto a esse ponto. Veja aqui, a terça, ela já está... Eu vou até colocar ela para cima para ficar... como terça mesmo.
Então agora eu vou copiar essa terça em Y, né? O sentido da cobertura está lá. Digamos que eu tenha uma terça a cada 1.800 milímetros e que eu tenha 6 terças. Copia. Veja o que eu consegui fazer. Eu consegui fazer, num determinado plano, que seria o plano da cobertura, o lançamento das minhas terças já na inclinação correta. Outras duas formas de você mudar o teu plano de trabalho é você usar uma peça existente para usar o plano em que ela foi criado. Então eu posso criar aqui nos dois planos ortogonais de qualquer peça. Vamos fazer, por exemplo, aqui, ó. Vou clicar esse aqui e vou escolher uma viga qualquer. Vou pegar essa terça que nós lançamos aqui. Veja que ele criou, ó, já o plano de trabalho na inclinação dessa terça. Se eu pegasse o ortogonal, ele estaria no... Então, qualquer peça que você esteja modelando, que você precisa usar o sistema de eixos local da peça para gerar novas peças ou criar pontos, você usa esses dois comandos aqui. Se eu criar, por exemplo, a partir dessa minha viga que está normal aqui, veja que ela ficou no ponto de inserção, ó, como X e Y na horizontal. Se eu usar o daqui, ele vai fazer inclinado. Então essas são as formas da gente mudar o plano de trabalho, né? A partir das peças, os dois planos ortogonais de cada peça, 3 pontos, determina o plano, 2 pontos de um ponto, você desloca o plano de trabalho existente, e esse aqui que é o normal, onde você escolhe o plano XY, YZ, né? XZ e YZ, com uma determinada coordenada, manda dar um OK, e ele fica alterado da forma que você precisa.